Ontem eu não apareci aqui, eu tive um problema aqui com o meu celular, mas foi até bom, porque eu estava com os nervos aí à flor da pele novamente, com aquele sentimento passional e com aquela vontade de chegar aqui e xingar todo mundo. Mas hoje eu consegui me acalmar um pouco mais. Porém, triste ainda, né? Com mais um péssimo jogo do Santos Futebol Clube, mais uma derrota. E sabe o que o Santista anda fazendo ultimamente? Isso aqui, ó. Além de torcer para esse time, a gente precisa acompanhar os jogos dos adversários, torcer contra os adversários que estão na parte de baixo da tabela. Ou seja, cara, que situação difícil, cara. Que situação deplorável que esses caras colocaram o Santos Futebol Clube. Falando um pouco do jogo, quando começou o jogo ali, 10, 15 minutos, eu achei que teria um jogo. Falei, porra, o Santos marcando alto e tal, né? Porque, cara, pra jogar com o Fluminense, precisa fazer essa marcação alta mesmo, porque senão você acaba o jogo aí com 10% de posse de bola. Então você precisa tentar forçar o erro do adversário. E pelo que eu estava acompanhando ali no início do jogo, eu falei, opa, pode ser que a gente tenha um jogo sim. O Santos marcando alto. Mas aí passou ali 10, 15 minutos, descompactou, começou a marcar linha baixa. E aí, mais uma derrota. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de jogar. Eu vejo uma galera falando assim, ó. Ah, a gente precisa esquecer o DNA ofensivo. A gente não precisa esquecer o DNA ofensivo, porque isso faz parte da nossa história. O que eu queria esquecer é o DNA defensivo. Porque eu estou acostumado com o Santos fazendo gols. Eu não estou acostumado de ver o Santos aí só defender. Entrar para empatar. Então seria muito bom a gente resgatar o nosso DNA ofensivo para o bem da sanidade mental do Santista. Falando do Turra é o seguinte, a gente veio aqui, né? A gente não bateu logo de cara. Ah, vamos dar uns jogos aí, vamos analisar. Chegou, afastou alguns jogadores do elenco. Mas só que assim, ele piorou o nosso time, cara. Esse time comandado pelo Paulo Turra, ele apresenta um desempenho, um futebol ainda pior que estava apresentando aí com o Odair Helman. É inacreditável o cara conseguir piorar o que já é ruim. Torcida enfurecida, todo mundo já quer a cabeça do treinador. Porque, sinceramente, o cara não sabe fazer uma substituição. E eu não estou aqui surfando uma onda. Não estou. Ele não sabe fazer uma substituição. Já falei aqui, tem muita dificuldade para fazer uma leitura de jogo, para saber o que está acontecendo. Muita dificuldade. O Santos chutou 3 bolas aí no gol. Porém, nenhuma no gol, né? Acho que a única jogada perigosa foi aquele contra-ataque ali após a boa defesa no pênalti do João Paulo, que pegou um pênalti. Tem essa também, o João Paulo pegou um pênalti, cara. Uma jogada ali com o Jean Lucas, que ele puxa o contra-ataque, leva até a área, come o zagueiro, tenta bater, a bola passa raspando. Essa foi a única jogada do Santos Futebol Clube em mais de 90 minutos. É muito pouco, cara. É muito pouco. Esse esquema, esse 4-2-3-1, não funciona. Não funciona e eles sabem que não funciona e continuam com esse esquema. Ou seja, você sabe que está fazendo algo errado e você não quer melhorar, você continua fazendo errado. Porque é muito claro, não precisa ser nenhum especialista para saber que se o Santos continuar com esse sistema, com 3 atacantes, ou se não o Lucas Lima improvisado na ponta direita,
a gente não vai conseguir reagir, a gente não vai conseguir jogar. E é o que vem acontecendo. O Santos com 28% de posse de bola. Chutou uma bola com perigo no gol do Fluminense. Cara, é muito pobre, cara. Que situação difícil que o santista está vivendo em 2023, em 2022, em 2021 nessa gestão. Que não entende absolutamente nada de futebol. Um presidente que coloca um figurante para fazer um trabalho de coordenação no clube. Sinceramente, Carol, com esse treinador vai ficar difícil. Mas só que passaram 15 aí. Né? Aí você vai falar, porra, mas o problema não é treinador. Cara, o problema a gente sabe. É uma hierarquia, vem lá de cima. Agora, o maior problema é que a gente está mergulhado dentro desse problema. E infelizmente, esses caras ainda estão no clube. Porque se tivesse algo dentro da legalidade que comprovasse que a gestão desse senhor que está à frente do clube é temerária, principalmente analisando o futebol, cara, ele precisaria sair pra ontem. Porque não dá, cara, não dá. A força que ele faz para derrubar o Santos Futebol Clube é inimaginável. E aí, ó. Olha lá. Olha que beleza, ó. Gol do Goiás. Gol do Goiás. Então é isso. A tristeza ela é profunda. Gol do Grêmio. Precisa torcer aqui para o adversário. Gol do Grêmio. É fazer o quê? Vamos fazer um jogador a jogador aqui. Começando com a nossa escalação, teve uma mudança, entrou o Alex. No lugar do nosso rebatedor aí, o Messias, que vinha muito mal. E aí o Joaquim só está jogando como titular porque não tem absolutamente ninguém para poder, de repente, fazer um jogo profissional com a camisa do Santos Futebol Clube, o que é um absurdo. Mas enfim. Mais uma vez a gente está vendo o Lucas Lima na ponta direita. Murro em ponta de faca, né? Porque o Paulo Turra não sabe nem substituir, está fazendo mais do mesmo. A gente já tinha esses problemas com o Odair, ele vem insistindo com as mesmas ideias, ou seja, com as suas métricas, né? Inclusive ele falou na coletiva o seguinte, ele falou, não, que o Fluminense, a posse de bola do Fluminense, a gente já sabia que o Fluminense ia ter mais posse de bola. O seu time que você está comandando não tem posse de bola contra ninguém. Contra ninguém. Então isso daí você não pode falar para a nação santista. O Santos é o inimigo do gol. O Santos é o inimigo do meio de campo. O Santos virou um time defensivo. Porque agora a gente só monta time para não cair. Agora a gente só monta time e só sabe jogar de uma forma reativa. Vai fazer o quê? Eu queria muito que no ano que vem, se de repente Deus segurar o Santos na primeira divisão, porque é só Deus e Pelé para segurar. Não tem mais ninguém não. Não tem mais ninguém. Que a gente voltasse com aquelas ideias do DNA ofensivo e montassem times que gostasse do gol. Porque hoje a gente odeia o gol. Inclusive, pelos números aqui que a gente analisou, cara, muito pobre, né? A gente depender de um volante, fazer uma jogada, levar perigo aí para o adversário. Ou seja, chutamos 3 bolas aí, nenhuma na direção do gol. 28% de posse de bola. O Santos não entrega desempenho. A gente não vê luz no fim do túnel. O Santos não entrega resultado. E o Santos vem caindo pelas tabelas. E aí a gente tem que comemorar muito esse gol do Grêmio. Porque gol do nosso time, a gente não consegue comemorar. Vitórias do nosso time, a gente não consegue comemorar.
Falar do JP. JP nota 7. Pegou o pênalti. Nota 7. Teve uma falha ali no segundo tempo no final do jogo, mas não comprometeu. Inclusive, se não fosse ele, tinha sido mais. Então vai ficar com uma nota 7 aqui o JP. Falando do nosso lateral direito aí, o João Lucas. Cara, sabe aquela falha que tem no computador? Aquela falha no sistema? Que trava tudo? O João Lucas, ele é uma falha no futebol. Ele é uma falha que precisa ser corrigida. Eu não estou falando do Santos Futebol Clube. Ele é uma falha no futebol. Porque não é possível um jogador como o João Lucas ser profissional. Eu não consigo entender. Então vou deixar aqui uma nota 0 para o João Lucas e espero que ele não jogue mais com a camisa do Santos, porque é um jogador bizarro, horroroso. Falando da nossa zaga. Joaquim, cara, ele correndo ali, com aquele trotinho, e o cara cruza, e a bola passa por ele, ele nem dá o carrinho, a gente já vê a qualidade do nosso falso promissor. Porque tem muito cara que te defende, mas eu não vou te defender não. Porque você ramela. Você é entregador de paçoca. E cara, você foi sair jogando ali, você envergonha. Você envergonha o Santos Futebol Clube. Porque você, sinceramente, é um jogador horroroso. Tá bom, Joaquim? Então deixar aqui pra você, como de costume, aquele zerão bem gordão, tá? Ó, zero bem gordo. E eu espero que com a chegada aí dos novos zagueiros que o Santos está contratando, que você vá pro banco, que é o seu lugar. Porque não é possível, não é possível. Por mais que esses jogadores sejam jogadores de qualidade duvidosa, não é possível que não jogue mais que você. Tá bom? O Alex já foi bem. Deixar aqui para ele uma nota 5, né? Dentro das suas características, dentro do que ele pode entregar, foi bem. Deixar aqui uma nota 5 pro Alex. Falando do Dodô, jogo razoável, nota 5 também. Falando do nosso meio de campo, o Fernandes novamente desarmou bastante. Deixar aqui para ele uma nota 5. O Dodi não gostei. Não gostei do Dodi hoje. Não repetiu a mesma apresentação que ele fez aí contra o Botafogo. Então vai ficar aqui com uma nota 3 aqui. Tá bom demais pro Dodi. Tá precisando jogar mais. Tá precisando jogar. E o Dodi tem qualidade para jogar. Então a esperança é que ele jogue mais, né? Que é difícil a gente ter esperança que o Joaquim vai jogar, né? Que o Messias vai jogar, que o João Lucas vai jogar. Isso aí é impossível. Mas o Dodi, ele pode melhorar o futebol dele, principalmente com a chegada do Jean Lucas aí. Mas não foi bem no jogo, vai ficar com uma nota 3. O Jean é estrela solitária nesse time, né, cara? Falando do meio de campo ali. É um cara criativo, né? Inclusive, é um único lance do Santos Futebol Clube que levou algum certo perigo, foi nos pés dele, em mais de 90 minutos. Vai ficar aqui com uma nota 6 aí, o Jean Lucas, que vem se recuperando aí fisicamente. Tomara que se recupere o quanto antes para poder ajudar, porque a situação está difícil, né? E quem sabe também não chega o Pituca, né? Porque, cara, precisa chegar. Se vai pagar, se não vai pagar, tem que chegar. Porque senão o pior vai acontecer e depois vai ficar mais caro. Então tem que trazer logo. Janela tá aí, ó, terminando. Vamos aguardar. Falar do Lucas Lima, é um cara que tá jogando na ponta. Cara, eu sou um cara crítico do Lucas Lima. Mas ele jogando na ponta, ele não vai ajudar. Ele só funciona se ele jogar centralizado, né? Se ele armar o jogo de verdade pra gente. Mas jogando na ponta não tem como cobrar. Né, senhor Paulo Turra? Fez nada no jogo, vai ficar aqui com uma nota 2 aqui o Lucas Lima. Fez nada no jogo. Vou falar do nosso ataque. Marcos Leonardo foi mal, deixar aqui para ele uma nota 4. Mendonça produziu absolutamente nada, vai ficar aqui com uma nota 1. Só correu. Agora vamos à parte interessante, as substituições. Até anotei aqui, né? Saiu Mendonça, entrou o Lucas Braga. Um atacante pelo outro. Ok, né? Inocêncio no lugar do João Lucas. Só que é o seguinte, isso aqui deveria acontecer
desde a sua chegada. Eu não sei porque você está dando oportunidade para esse jogador horroroso aí, que é o João Lucas. Eu não sei o que está acontecendo, né? Mas dá para entender, né? Lateral por lateral. Camacho no lugar do Fernandes. Apesar da gente saber que o Camacho é um bagrão daqueles, posição por posição, ok. Agora vem as surpresas. Luan Dias no lugar do Jean Lucas. Gostaria de uma explicação, Turra. Porque você está tirando um volante e colocando um meia. Queria entender. E a gente só toma o gol porque ele perdeu uma bola lá na frente, né? Tentou uma jogada ali, quase tropeçou no próprio pé. Que vergonha. E aí entrou o Furk aí no lugar do Lucas Lima, deixando o nosso meio de campo. Como a gente é inimigo do meio de campo, a gente tira, né, o meia, a gente tira o meia e a gente coloca um centroavante. A gente não tem ninguém no meio de campo. Então é isso, rapaziada. Só passei aqui para deixar um oi.